Entretanto, abram lá em 1 Coríntios, ou então sigam aqui na projeção, 1 Coríntios capítulo 11, versículos 20 a 34. E vamos fazer uma leitura responsível. Eu leio o primeiro, vocês leem o segundo e por aí fora, até ao 34, final do capítulo. Vamos ficar em pé. Então, só do 23, é assim que está, é o primeiro. Ok, então eu vou ler a partir do 23. Vocês leem o 24 e por aí fora. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo... Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, ou nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque... é tão bom ouvir-vos confessar a palavra de Deus em voz alta. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Porque o que come e bebe, indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Então vamos ler tudo outra vez, que agora é que vocês estão a fim da minha. Não podem ser. Mas precisava de mensagem. Meus irmãos, Jesus deixou duas ordenanças à sua igreja. Uma delas é o batismo. E o batismo é por realizar apenas uma vez. Qual é o sentido do batismo? Hoje vamos falar um pouco do sentido das coisas. Qual é o sentido do batismo? O batismo, de certa forma, está ligado às tradicionais abluções, lavagens rituais religiosas de várias religiões. Por exemplo, os judeus lavavam, tinham determinadas lavagens que faziam. Um dia Jesus foi criticado pelos seus discípulos, não lavavam as mãos ritualmente, segundo os códigos do judaísmo, antes de comer. E Jesus disse-lhes: olha, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Agora os meninos não aproveitem isto para não lavar as mãos antes de comer, está bem? Porque aí já não é uma questão ritual, é uma questão de higiene. Mas isto para dizer que o judaísmo tinha as suas lavagens rituais. O islamismo também tem. Eu visitei várias mesquitas em vários países, um deles na Turquia, e de facto tem uma série de bicas cá fora para lavar os pés, as mãos e passar água pelo rosto também, antes de entrarem na mesquita. É um simbolismo de lavagem que também tem. E não só nestas religiões, mas também noutras, como no hinduísmo, há as lavagens rituais no Rio Ganges, como vocês já viram com certeza na televisão. Então, estas lavagens rituais, de certa forma, querem representar alguma coisa que reporta à criação. Diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois diz no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus estava sobre as águas. E segundo os cientistas, é a partir das águas que a vida começa. Então, tudo isto tem a ver com a questão do renascimento, com a questão do nascer de novo, do batismo cristão, tem a ver com o nascer de novo. Se nas outras religiões tem a ver com lavagens rituais que têm a ver com purificação,
No cristianismo, no batismo cristão, tem mais do que isso, vai mais longe do que isso. Não tem apenas a ver com purificação, mas tem a ver com o novo nascimento, uma nova vida que renasce das águas. Já a ceia do Senhor é alguma coisa que é para acontecer de forma recorrente, porque estamos a falar de ceia, estamos a falar de mesa e nós comemos normalmente todos os dias. E no início, a Igreja, cada vez que havia uma celebração, havia a ceia do Senhor. Aliás, nós nos lembramos que no Novo Testamento ainda havia aqueles, não havia templos cristãos ainda, e portanto as pessoas juntavam-se em casa umas das outras e faziam aqueles almoços, digamos, ou ceias, rituais, digamos, fraternais, de fraternidade, chamados ágaros, em que as pessoas partilhavam o pão e o cálice e oravam, faziam as suas orações e recordavam as palavras de Jesus. Era o seu culto, naquela altura cantavam os cânticos, etc. Então, mas depois tornou-se uma coisa tão, o facto de celebrar a ceia do Senhor em cada culto, tornou-se tão corrente, tão banal, que os reformadores no século, a partir do século XVI, um dia lembraram-se, espera aí, é melhor não fazer isto todos os cultos, vamos fazer só de tanto em tanto tempo, periodicamente, para não vulgarizar o ato, para que quando nós nos jantarmos para celebrar a ceia do Senhor, seja uma ocasião especial, não seja uma ocasião quase que banal. Eu gostava de deixar aqui uma nota histórica para nós compreendermos um pouco melhor como é que surge a ideia do sacrifício da missa, não é? Da Eucaristia. Então, se na Igreja primitiva isso não existia, como é que passou a existir? Vocês sabem que durante o Império Romano os cristãos eram acusados especialmente de uma coisa, de serem ateus, porque não prestavam sacrifício ao seu Deus. Ou seja, os deuses pagãos, os muitos deuses pagãos que existiam, todos eles requeriam sacrifícios. E os adoradores do paganismo, dos cultos pagãos, fossem quais eles fossem, apresentavam sacrifícios aos seus deuses. A única exceção eram os cristãos, que tinham não muitos deuses, mas tinham um único Deus, o Deus vivo e verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus único, mas não lhe apresentavam sacrifícios de animais, por exemplo, como os outros faziam. Então os romanos achavam que os cristãos eram ateus porque não ofereciam sacrifícios à sua divindade. Então, a partir daí, por pressão do paganismo, o culto cristão começou a assumir um caráter de sacrifício místico. Então alguém se lembrou de inventar, em vez de fazer aqueles banquetes, aquelas refeições fraternas, aqueles ágapes, que eram o culto deles, passar a considerar, digamos, um sacrifício. Então surgiu a missa, a ideia do sacrifício, e eles chamavam isso transubstanciação. Então, quando o padre consagra o cálice e a hóstia, neste caso, aquilo passa a ser o corpo, de facto, o sangue de Jesus, e passa a ser o corpo de Jesus, de facto. Por isso é que não se pode morder a hóstia. Então, foi aí que surgiu esta ideia, porque a ideia vinha da pressão dos cultos pagãos. E então a Igreja, de certa forma, sujeitou-se ou cedeu a essa pressão por causa da opinião pública, dizer que eles eram ateus, porque não sacrificavam ao seu Deus, e eles passaram a considerar um sacrifício não cruento, um sacrifício místico. Mais tarde, no século XVI, Lutero inventou a ideia da consubstanciação, em que quando o pão e o cálice são consagrados, continuam a ser simples, mas ao mesmo tempo passam a ser o pão e o cálice. Mas na generalidade das igrejas cristãs, o que nós consideramos em relação ao pão e ao cálice é que são símbolos. Símbolos. E eu quero dizer desde já, irmãos, que um dos grandes problemas que nós temos hoje, não apenas no mundo religioso, mas até fora, é que nós temos a tendência humana de atribuir ao símbolo um valor que ele não merece. Atribuir ao símbolo
o símbolo passa a ser importante em si mesmo e não ser importante em relação àquilo que ele simboliza, para onde é que ele aponta. O que vale no símbolo é aquilo que ele representa, não é o símbolo em si. A simbólica, o uso dos símbolos, é uma coisa perfeitamente normal em toda a vida em sociedade. Quem tem carta de condução, e até os peões, sabem perfeitamente que se forem numa rua e encontrarem à frente de uma rua um círculo vermelho, um sinal com um círculo vermelho com um traço assim, horizontal branco, quer dizer que é o sentido proibido. Não pode ir por ali. Não pode ir por ali. Aquela via só tem não permite que vá por ali. Se encontrar um outro símbolo triangular vermelho a dizer stop, é para parar. E se nós não pararmos e a polícia vir, temos um problema. Ou se nós entrarmos em sentido contrário, proibido, também temos um problema. Então o símbolo, o sinal em si é o quê? É um símbolo. O sinal não impede que você entre por aquela rua que não pode entrar, ou que você não avance no sinal quando diz para o sinal para parar. Mas é um símbolo, para você saber, não, isto simboliza alguma coisa mais. E no mundo cristão, os símbolos também valem o que valem. Irmãos, aquela cruz que está ali, para cá está apagada, costuma estar acesa, não sei porquê. Aquela cruz que está ali, e os painéis, esqueceram-se de ligar, aquela cruz que está ali, não vale nada em si. Vale por aquilo que ela representa. Porque a cruz é a representação do Calvário. Jesus morreu por nós, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz a Escritura. Amém? Então, o que conta ali é aquilo que ele simboliza, é a verdade espiritual que aquela cruz de material, de matéria, ela aponta para uma verdade espiritual. Não é a cruz que importa. Não interessa que a cruz é grande, se é pequena, se é de madeira, se é de metal, se tem luz, se não tem. Não interessa nada. E nós, na nossa tacanhez mental e espiritual, tantas vezes atribuímos mais valor aos símbolos do que à verdade para a qual eles apontam. O que é a ceia do Senhor? Vamos refletir um bocadinho sobre os símbolos e sobre a mesa. Tem dois símbolos, tem o pão e tem o cálice. Irmãos, não importa se o pão é de milho, se é de trigo, se é de cevada, se é de centeio, se é de mistura, seja do que for. Não importa, não é o símbolo em si que importa. É apenas um símbolo que aponta para o corpo de Cristo, que representa o corpo de Cristo, que foi ferido por nós. Há muitas histórias, muitas coisas que aconteceram à volta dos símbolos, muitas coisas completamente loucas. Nós chegámos a ter aqui um irmão, um ancião da igreja, na aldeia, ele até foi o fundador desta igreja, em 1947. Mas a certa altura, não sei se foi da idade, se foi do quê, começou a entrar numa deriva esquisita. E então ele achava que o pão da ceia não podia ser este tipo de pão. Tinha que ser pão asmo. Tinha que ser pão sem fermento. Então o que é que ele fazia? Trazia de casa no bolso uns bocadinhos de pão sem fermento. E quando era a ceia do Senhor, ele, em vez de partilhar o pão connosco, tirava um bocadinho de pão e comia. Veja bem a loucura. Ou seja, a ceia, que é um lugar de partilha, amém, irmãos? É essencialmente um lugar de partilha. Ele recusava-se a partilhar em nome de uma teoria. Depois foi para o Algarve, teve lá problemas na igreja onde foi, por causa disso também. Há uns anos, quando nas conferências de louvor, nos bifest, o pastor Cezete, que calhou no primeiro domingo do mês, nós celebrámos uma ceia, na conferência, o pastor Cezete arranjou-se uma mesa muito bonita, com umas frutas, decorada com umas frutas. Depois alguém foi logo dizer por aí, na altura ainda não se transmitia o culto pela internet, foram logo dizer por aí, nós tínhamos tomado a ceia com banana. Essas pessoas não devem saber com certeza como é que era a igreja primitiva funcionava. Não devem saber. Claro que não tomamos nada de ceia com banana, era apenas uma decoração que estava ali. Mas a importância que as pessoas atribuem aos símbolos. Irmãos,
Em 1990 houve aqui uma conferência pentecostal a nível da Europa, em Lisboa, na antiga FIL, e eu estava responsável, entre outras coisas, pela distribuição da ceia do Senhor naquele domingo. Eram milhares de pessoas. E claro, que os irmãos trouxeram do estrangeiro as coisas próprias para facilitar, que eram umas coisas, uns recipientes fechados a vácuo, com o líquido da ceia, feitos industrialmente, depois era só tirar a tampinha e beber, e em vez de pão usou-se bolacha, um pedaço de bolacha. Depois houve logo que fosse falar, e tal, bolacha, não sei o quê. Então uma bolacha não é feita de farinha também? O que é que interessa isso? É apenas um símbolo, caramba. Então, mas nós agora estamos a valorizar mais o símbolo do que a realidade para a qual ela aponta. Vou falar do cálice. Há muitos anos atrás, as igrejas normalmente usavam alguns cálices assim grandes em que várias pessoas bebiam do mesmo cálice. Nunca era um cálice apenas, eram vários. E quando surgiu estas bases que nós usamos há muitos anos, e muitas igrejas usam, que têm os copinhos individuais. Então, houve logo que assim falou, diz lá do bem dele todos. Está bem, mas dele qual? É porque na igreja que eu cresci, era uma igreja com muita gente, muito grande, em Lisboa, tinha cálices maiores, mas eram vários, não bebiam todos do mesmo. E quando diz bebei dele todos, então vamos ver onde é que está o cálice original. Alguém sabe onde é que está? Ninguém sabe. Há muitas lendas sobre isso. Mas será que isso é importante? Será que é importante ter um cálice maior ou um cálice mais pequeno? Será que isso tem algum interesse? Só nas igrejas pequeninas é que pode haver eventualmente um cálice que dê para toda a gente. Nas igrejas maiores já não dá. Olha, antigamente nós tínhamos aqui uma congregação em Águas de Moura, e eu lembro de ter ido lá apenas uma vez e foi em culto de ceia. Eu na altura não era pastor ainda, era um cooperador com a escola de cultos, e calhou-me ir lá nesse dia fazer o culto de ceia. Eu nunca tinha lá estado. Era uma igrejinha muito pequenina, tinha bem meio dúzia de velhotas, e tinha um irmão que tinha um atraso mental. Mas ele fazia de porteiro e tal, dava apoio na igreja. Então, quando foi a celebração da ceia, eu tinha um daqueles cálices coletivos, e o cálice era enchido, era eu que enchia até acima. Mas eram 3 velhotas ou 4. O que é que acontece? Ele estava na última fila, e acho que ele costumava fazer isso sempre. As velhotas bebiam um tragozinho, quando chegava ele, que era para não estragar. Mas ele tem desculpa porque ele tinha um problema mental. Quando nós passámos dos cálices individuais, daqueles cálices maiores, para estas bases aqui, houve alguma controvérsia aí pelo país. Não foi só aqui, foi em vários países. Nós tínhamos aqui um pastor formado, nunca foi pastor aqui, em Setúbal, mas o filho tinha aqui uma casa e ele veio passar aqui uma temporada, e ele já tinha falado contra a adoção destes cálices individuais. Por razões de saúde que eu dispenso-me de aprofundar, são muito mais higiênicos, não é? Então, quando fomos celebrar a ceia, ele estava ali mais ou menos onde está a Sátila. Ele levantou-se, com a Bíblia na mão, disse assim, irmão, dá-me licença. Eu disse, não dou, eu já sabia o que é que ele ia dizer. E ele estava com um espírito tão maravilhoso, que fechou a Bíblia, desabulhou pela porta fora, nunca mais cá apareceu. Estão a ver? O que é que faz nós pormos o ênfase nos símbolos e não na verdade? E não na realidade espiritual para a qual ela aponta. Não, tem que ser preto. Estava mais comprido. Preto, isso.
Ok. Estão a ver a importância demasiada que se dá aos símbolos em si? O símbolo em si não tem assim tanta importância. O que importa é a verdade para a qual ele aponta. Sabe porque é que existe o mito do Santo Graal, que é o tal cálice mítico da última ceia, onde Jesus bebeu e os discípulos? É essa a ideia de valorizar o símbolo. Porque é que surgiram as relíquias na Europa? Na Idade Média não se podia construir uma igreja que não tivesse relíquia. Então inventavam relíquias. Um pedaço da cruz de Cristo, que se fossem todas juntas, dava para ir daqui à Lua e vir 3 vezes. E outras coisas assim. Porquê? Porque as pessoas têm uma tendência humana para concentrar a sua atenção no símbolo. O símbolo não importa, caramba. O que importa é a verdade que ele aponta. Os irmãos compreendem o que eu estou a dizer? Não é o símbolo que importa. É a verdade espiritual para a qual ele aponta. Quanto ao líquido, também houve controvérsias à volta do mundo sobre o líquido, mas tem que ser vinho, e pode ser vinho abafado, vinho doce, pode ser vinho normal, suco de uva, é o quê? Muitas controvérsias sobre isso. Olha, a Bíblia diz 3 coisas sobre o líquido da ceia. Diz que é o fruto da vide, o fruto da videira e o cálice. Isso não está para vinho como para sumo de uva. Ponto final. O resto são tradições humanas. Nós, a certa altura, tínhamos aqui vários jovens que vinham do Desafio Jovem, e o facto de vir do Desafio Jovem quer dizer que estavam mais sensibilizados para o mais vulneráveis ao álcool, não é? Quem sai das drogas normalmente tenta encontrar uma droga de substituição e, portanto, alguns diziam: pastor, eu bebo um bocadinho daquilo, suponho só os homens ficam com a cabeça quente, não é? E então nós optámos por ter as 2 coisas. Depois, mais tarde, acabámos por substituir pelo sumo de uva, porque é bíblico da mesma maneira. Então, inclusivamente, uma vez estava nos Estados Unidos, já está? Uma vez estava nos Estados Unidos numa igreja, uma Assembleia de Deus americana, e era um culto de ceia. E as coxias eram bastante largas. Então o pastor que estava a dirigir o culto disse a certa altura, quando foi da celebração da ceia: as famílias juntem-se, façam um círculo aí nos espaços que encontrarem para tomar a ceia em conjunto. Eram pais e filhos. Ora, as crianças não podiam tomar álcool. Claro que era sumo de uva, que era servido naquela ceia. Não é? Então, há pessoas que fazem divisões doutrinárias, divisões de igrejas, fazem um grande balbal por causa destas coisas. Porque, irmãos, quando você começa a valorizar mais o símbolo do que a realidade espiritual que ele aponta, já está fora do caminho, já está completamente baralhado. Porque se nós formos por aí, nós vamos dar um beco sem saída. Então, não é isso que é importante. E eu pergunto: será que só havia vinho e pão na ceia? A Bíblia diz, na última ceia, vinho e pão. Sim, de facto, a dieta alimentar básica em Israel, no antigo Israel, era vinho e pão. Se formos mais para baixo, para o Egito, já era vinho e cerveja, porque eles não tinham vinhas. Então faziam tudo a partir dos cereais. Faziam cerveja a partir dos cereais e o pão a partir dos cereais. Mas em Israel havia vinhas. Então eles tinham vinho, utilizavam, e ou sumo de uva, como se quiser, ou fermentado ou sem ser, e o pão também. Mas eu acredito que talvez não havia só essas 2 coisas. O pão e o cálice representam uma ceia que não é possível nós termos aqui. Uma ceia como deve ser, com o sentido bíblico, era nós termos aqui uma grande mesa e estarmos todos à volta da mesa e ter pão, vinho, fosse o que fosse, e outras coisas para comer. Entendem, os irmãos? Porquê é que a Bíblia diz que quando chegarmos ao céu vamos ter um banquete? Vocês acham que um banquete é só com pão e vinho? Acham? É um banquete. Então, esta coisa de querer ficar muito agarrado ao símbolo é muito complicado. Mesmo no texto que nós lemos em Coríntios,
Diz: só quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, não tem fome, ou desembriar, não tendes porventura casas para comer e para beber, ou despazais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Porque havia pessoal que tinha mais condições, que chegava, trazia o seu farnel, punha-se lá num canto e comia, e os outros estavam quase a pão e água. Quer dizer, não havia partilha. Então há um sentido de partilha muito importante. Irmãos, vamos pensar nisto. O símbolo, vamos imaginar que eu estou a apontar para a Lua. Eu estou a falar da Lua. Eu quero que vocês vejam a Lua. Mas em vez de vocês olharem para a Lua, vocês estão a olhar para o meu dedo. Isto é o que fazem as pessoas que olham demasiadamente para o símbolo. Que valorizam, que supervalorizam o símbolo, em vez de valorizar aquilo que ele aponta, a verdade espiritual para a qual o símbolo aponta. E isto fala-se de maturidade. Isto significa maturidade. Então eu gostaria de dizer o que é que esta mesa representa. É um lugar de comunhão e celebração da nossa salvação. Amém, irmãos? Quando nós vimos tomar os símbolos, significa que nós estamos a celebrar a nossa salvação e estamos a ter comunhão uns com os outros. É um lugar de solidariedade e de partilha. Por isso o apóstolo dizia: desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. É um lugar de partilha. A mesa é um momento e um espaço de justiça social. Por isso o apóstolo diz que cada um sem foco como em casa, pois aqui é apenas um pouco para partilhar com toda a gente. É um lugar de temperança, ou seja, de domínio próprio. Porque cada um comendo toma a sua ceia antecipadamente, e um tem fome e outro embriaga-se. A ceia ajuda-nos a controlar os nossos impulsos destrutivos. É um lugar de perseverança e de aceitação. Diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ou seja, mesmo em tempos de adversidade, Ele não deixou de partilhar com os seus discípulos. É um lugar de aceitação. Jesus tomou a ceia com os seus discípulos. Ceou também com Judas Iscariotes, que o traía. É um lugar de aceitação. Jesus sabia que ele era o traidor. Aquele que põe a mão comigo no prato e assim me trairá. Aquelas pessoas que acham que a igreja tem que vomitar para fora qualquer pessoa que não está de acordo com a nossa ideia. É uma igreja que não é uma igreja de aceitação. É um lugar de aceitação. Jesus tomou a ceia à mesa com Judas Iscariotes e os outros. A ceia é um lugar de gratidão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. É um lugar de gratidão. A primeira coisa foi agradecer a Deus. E nós devemos agradecer a Deus porque podemos estar aqui hoje e podemos tomar estes símbolos. É um lugar de memória centrada em Cristo. Fazei isto em memória de mim. Um cristão sem memória é como uma árvore sem raízes. Porque muitas vezes aquilo que nós vemos na vida cristã é que as pessoas esqueceram as bênçãos que já receberam no passado, que Deus lhes deu no passado, de todo o tipo. Bênçãos materiais, bênçãos espirituais, de todo o género. E porque têm um problemazinho naquele momento para resolver e ainda não foi resolvido, parece que aquilo que Deus fez no passado já não conta nada. Deus está a zangar comigo, Deus já não quer nada comigo, Deus já não me ama, nem sei se Deus existe. Não é? Esqueceram tudo. Não. É um lugar de memória. Fazer isto em memória de mim. Quando nós tomamos o pão e o cálice, nós estamos a fazer em memória de Jesus. Não é em memória da igreja, nem do pastor, não é um ritual apenas que a gente faz porque sim. É porque é em memória de Jesus. E se nós não fizermos isto com um sentido prático, ou pensando naquilo que estamos a pensar mais no que é o líquido da ceia e o que é o pão, que pão é aquele, então estamos a passar completamente ao lado. Um cristão sem memória é como uma árvore sem raízes. A mesa da ceia é um lugar profético, porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É um testemunho.
Ao tomar estes símbolos, nós estamos a dar um testemunho e estamos a falar da vida eterna. Amém? É um lugar de autoexame. Quer ver o que é que diz aqui? Examine-se, pois, o homem em si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. É um lugar de autoexame. Por isso nós costumamos fazer aquele momento de reflexão antes de vir à mesa da ceia. Aquele momento de reflexão em que nós abrimos o nosso coração e a mente para Deus e dizemos: Senhor, ajuda-me. Alguma palavra, algum ato, uma atitude que eu tenha tido, algum pensamento que eu não devia ter tido, Senhor. Eu sei, mas eu peço-te um perdão, Senhor, para poder chegar à mesa da ceia. E é um lugar de cura. É um lugar de cura. Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 30. Por causa disto é de vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porquê? Porque tomam os símbolos indignamente. Tomar os símbolos indignamente quer dizer vir à mesa da ceia sem que o nosso coração tenha arrependimento perante alguma coisa errada que magoou o coração de Deus que nós fizemos. Meus irmãos, bem-aventurados aqueles que podem e querem estar presentes na ceia do Senhor. Assistir a uma ceia do Senhor pela internet não é a mesma coisa. Há coisas que a internet me substitui. Olha, eu, por exemplo, sei a diferença entre ir a uma sala de um concerto, uma orquestra sinfónica, e assistir sentado, ouvir os músicos, aquela orquestra sinfónica a tocar. É uma coisa única. Absolutamente única. Eu posso ter milhões de discos, eu posso ouvir a mesma peça, a mesma sonata, a mesma na internet, a mesma interpretação, ou num disco. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Qual é a comunhão que nós temos através da internet? Não temos comunhão com os nossos irmãos. Amém? E graças a Deus nós temos uma igreja de portas abertas. Porque eu não sei se ainda fazem isso, mas há quem faça. Nós tínhamos aqui há uns anos atrás, tínhamos aí um casal já idoso, que eles eram do norte, ele era batizado, ela não era, e um dia foram lá assistir um culto na igrejinha lá da terrinha, e quando chegou a ceia do Senhor, o pastor da igreja ou alguém teve o descaramento de pedir à senhora, à irmã, para ir lá para fora, para a rua, para ela não tomar a ceia, porque ela não era batizada. Então, mas agora, os líderes da igreja, o papel deles é pôr as pessoas na rua? Vocês acham isto normal? Não é normal, bem não? Eu sei que às vezes, quando vocês ficam a conversar, muito tempo, depois do culto acabar, e não sei o quê, e às vezes eu vou apagar as luzes, que não é para pôr na rua, mas é para encorajar as pessoas a olhar para o relógio. Mas o papel do pastor não é pôr as pessoas na rua. Amém? Mesmo nesta igreja, quando eu ainda não era pastor, havia o hábito, quando era a parte da ceia, quem não era batizado tinha que ir para a galeria, que era para não tomar a ceia. Então, a ideia era, nós temos de salvaguardar estas pessoas porque se tomarem a ceia indignamente, por não serem batizados. Isso é ser indigno. Estamos aqui a misturar as coisas. O indignamento não tem a ver com ser membro da igreja não ser, com ser batizado não ser. O indignamento tem a ver com a nossa atitude perante Deus e as outras pessoas. Tem a ver com os nossos maus pensamentos. Tem a ver com as nossas más atitudes. Tem a ver com os nossos pecados por omissão, coisas que devíamos ter feito de bem e não fizemos e podíamos ter feito. Tem a ver com as nossas palavras que magoam as outras pessoas. Tem a ver com o mal. Não tem a ver com mais nada. Então todos são convidados para vir à mesa da ceia. Como eu sempre digo, se tu já deste o teu coração a Jesus, és um discípulo de Jesus, tu és convidado a tomar os símbolos connosco. És convidado para a mesa.
Vocês sabem que os judeus gostavam muito de fazer isso. De excluir pessoas. Se fosse alguém batesse à porta de uma casa de um judeu, em Israel, no antigo Israel, e se não fosse judeu, nem sequer entrava da porta para dentro. Se fosse judeu, talvez podia entrar, mas não era convidado para sentar à mesa. Era convidado para sentar à mesa quem o dono da casa quisesse, porque era a sua casa. Um não-judeu era considerado um ímpio, era considerado uma pessoa suja, espiritualmente suja, portanto não podia sequer entrar em casa, muito menos entrar para sentar-se à mesa. Ora, Jesus acabou com isso. Jesus acabou com isso. Jesus, ele próprio, se sentava à mesa com publicanos e pecadores. E foi acusado de ser beberrão e de ser uma pessoa que não seguia os preceitos judaicos. Por causa disso. Porquê? Por causa da sua aceitação, do seu amor, da sua misericórdia. Ele entrou na casa de Zaqueu. E a sua simples presença à mesa de Zaqueu fez com que aquele homem se arrependesse dos seus pecados e procurasse repor o mal que tinha feito. Mas primeiro Jesus sentou-se à sua mesa. Jesus não disse: olha, eu sei que tu tens roubado. Oh mestre, anda lá na minha casa. Eu sei que tu tens roubado, estás farto de roubar e não sei o quê, portanto tens que restituir 4 vezes mais e não sei o quê, e prometeres-me aqui, diante de Deus, que nunca mais roubas. Não foi isso que Jesus fez. Jesus disse: queres que eu vá a tua casa? Eu vou. Quebrou os padrões, entrou na casa de Zaqueu, que não era judeu, e sentou-se à sua mesa. Quando Jesus está presente, as coisas podem acontecer. O arrependimento pode acontecer. Não é por força nem por violência, nem é por muita persuasão, nem por muitas palavras, mas o amor de Deus, que Ele está representado na cruz do Calvário e que está representado nos símbolos que nós vamos tomar, o pão e o cálice. Esse amor é qualquer coisa que faz a diferença. O amor de Cristo nos constrange, diz a Escritura. Amém, irmãos? Amém. O amor de Cristo nos constrange. Ficamos constrangidos. Não é o ódio que nos faz constranger. Não é a pressão que nos faz constranger. Não é a argumentação que nos faz constranger. É o amor a Cristo que nos constrange. E quando a igreja entender isto no mundo, e quando o mundo ouvir a igreja falar daquilo que realmente importa, que é a mensagem do amor de Deus que nos constrange, que as pessoas sabem que estão erradas. As pessoas sabem que o seu estilo de vida é errado. As pessoas sabem o que agrada a Deus e o que não agrada. De uma maneira geral, eles sabem. De uma maneira geral, a sua consciência funciona. De uma maneira geral. Mas quando eles são atraídos pelo amor, eles são derrotados. Porquê? Porque o amor é forte como a morte. Já dizia Salomão. E o amor de Cristo nos constrange. Por isso, irmãos, quando vamos chegar à mesa da ceia, vamos fazer com alegria. Esta é uma festa. Nós gostamos de ir a aniversários dos nossos familiares, dos nossos amigos, gostamos que venham ao nosso aniversário. Então porquê é que não celebramos com a mesma alegria a nossa salvação representada na mesa do Senhor? Esta é uma festa espiritual. Eu espero que quando, dentro de poucos momentos, nós vamos aqui celebrar a ceia, nós possamos fazê-lo com alegria, com reverência, mas com alegria. Somos família espiritual, somos família de Deus. Fazê-lo com alegria. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque nos tens chamado, Senhor, a viver uma vida e possamos levantar os nossos olhos para o céu, ver as tuas maravilhas, as riquezas da tua graça, os caminhos insondáveis, Senhor, que nós cantamos, Senhor. Oramos para que isso verdadeiramente impacte a nossa vida, Senhor. Que nós possamos centrar-nos, Senhor, naquilo que realmente é importante, Senhor, nas verdades espirituais que a tua palavra nos fala, Senhor. Que não demos tanta importância aos símbolos em si, aos símbolos materiais, mas que possamos levantar os nossos olhos
em maturidade, Senhor, e olhar para aquilo que realmente importa, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Antes